Beleza, aí, Elcio, pode começar? Ó, suave, então, não tem podcast, né, Luiz? A gente veio aqui ler a Bíblia. Bora. Foca no papo, galera. Eu tô aqui com o pastor Geraldo, meu pastor. Muito obrigado, pastor, uma honra. Tô aqui também com o pastor... Mentira. Eu tô como hoje, gente? Vocês acham que eu sou maloqueiro, né? Aqui, ó. Quando eu vou pra igreja, Nem pastor. parece que torce pro Corinthians. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Ó, o pessoal tá olhando agora e falando, até que enfim... Vocês estão lindos. Glória a Deus. Até que enfim colocaram esse corintiano na linha. Eu vou assim pra praia, gente. Tô me sentindo humilhado aqui, viu? Que nada. O pastor tava na obra. O pastor tava trabalhando. Tô me sentindo humilhado aqui, viu? Com vocês tão bonitos assim. Parabéns. Até o pastor, Obrigado. Até o pastor me elogia a morena não, meu Deus. Mas é isso, galera. Antes de a gente começar, de voltar no papo, eu quero que você curte esse vídeo, se inscreve. Não custa nada se inscrever. Fala igual o Geraldo, não cai o dedo, não cai a mão. Entendeu? Não pesa o celular. Não pesa. Não ocupa a memória. Não, é só se inscreve, ativa as notificações. A gente tem um vídeo, estamos lançando um vídeo por semana, no máximo 2. Então não vai nem te incomodar. Verdade. E é só papo top, com pessoas essenciais e sensacionais. A gente precisa desse crescimento, pastor. Verdade. Para as pessoas engajarem, começar a ver a página e começar a vir outras pessoas. A gente quer trazer outros pastores, Sim. Outros políticos. Pessoal, vai vir o Rodrigão do vôlei, que é do esporte, vai vir pessoas de todas as áreas. Blogueiro. Pessoas que fazem ações sociais. Então a gente tá conseguindo, tá trazendo. Trazendo. Até o Diabão veio aqui. Até o Diabão, nosso culpado. Aí é forte, hein? É forte. Mas pastor, é isso. O pastor tava na obra agora, tava trabalhando. Nós tiramos ele lá da obra. Pra ele vir aqui, por isso que ele talvez não tenha vindo de terno e gravata, né, pastor? Não, porque o pastor veio tranquilo mesmo. A gente pastor, falou, vai tranquilão, pastor. Que a gente... Passei em casa e dei uma arrumadinha. Mas é isso. E aí, pastor, como é que você tá? Como é que... Tá tudo indo bem? Tudo ok? Tudo bem, graças a Deus, tudo né? Okay. Graças a Deus, estamos indo bem. Quero agradecer também essa oportunidade, pessoal que está aí nos assistindo, né? Que Deus te abençoe. É isso aí, participa, se inscreva e vamos abençoar esse trabalho aqui no nome de Jesus, tá bom? Tô alegre. Maicon, Luiz, Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus. Olha, agora estamos abençoados. Agora nós estamos abençoados. Já era. Demorou, né, o pastor vir, né? O pastor acho que não tava... Ele tava à vontade pra vir, pastor? Tava na hora, né? Tava na hora. Vou dar um jeito aqueles moleques. Não dá. Vou pôr eles na linha. Esse negócio do Maicon querer arrumar namorada. Tá difícil. Esse negócio do Maicon ficar assistindo Lúcifer. Deixa ele. O Gabriel Dias chegou aqui, deu umas porretadas. Vixe. Ô, Maicon. Assisti Lúcifer, Maicon. Putz. Crente assistindo Lúcifer. Vai ler a Bíblia, varão. Uau. Pô, eu trouxe, ó. Ô, glória. Eu trouxe, ó. Tá surrado, hein? Ela tá boa. Tá usada, Tá sendo usada, hein? É que aqui eu leio pra caramba, poxa. Ô, glória a Deus. O Gabriel Dias esteve aqui, pastor? E ele falou do TikTok, falou do Lúcifer, falou de tudo. E tem algumas coisas que realmente tem pessoas que não devem assistir. Porque ela acaba entrando num mundo que é fictício e tenta até procurar na Bíblia lá se consegue se basear naquilo pra inventar umas modas aí que a gente sabe que acontece, né? Que não é o caso do Maicon, né? Não. O caso do Maicon, o problema dele é com a morena. Com a morena. Pastor, Mas é isso. Mas eu preciso conhecer essa morena, hein, Maicon? Olha, me apresente também, porque eu tô precisando. Então tá. pastor, Ô, Maicon, até meu sobrinho lá, o Gabriel, tá O aprontando. Gabriel, ele é... Ligeirinho, né? É rápido. Ligeirinho. É baterista, né, pastor? Baterista tem o dom, né? Infelizmente sou tecladista. E Gabriel, te entregou. Aqui, hein, Gabriel. Te entregamos. Se a semana que vem o Gabriel estiver lá no banco lá embaixo, eu sei. Já sabe. Não é que arrumou outro baterista. Mas sabe. Bom, vamos começar o papo com o pastor. Eu acho que o importante é a gente falar do início, né? Pastor é de Goiás, né, pastor? Isso. Não é de Minas, é de Goiás. Não é de Minas. Não sou mineiro, não. Sou goiano. Goiano. Eu nasci numa cidade bem pequena do estado de Goiás,
né? E depois, aos 9, 10 anos, que a gente mudou para Goiânia, para a capital. E eu vim conhecer a Jesus mesmo, eu tinha 16 para 17 anos, né? Eu tive minha adolescência dentro da igreja, minha juventude dentro da igreja, participei muito de escola dominical, fui professor da escola dominical e cantei muito no conjunto de jovens, né? Fui líder de mocidade, né? Fui líder de mocidade por 2 anos, cantava os hinos da Voz da Verdade na época, era o auge, né? Tava todo lançando mundo, né? eles e a gente cantava muito na igreja, o Rio Azul, era muito bom. Era um período muito bom, muito top, né? Eu tive, assim, a minha juventude dentro da igreja mesmo, servindo a Deus mesmo, né? Foi muito bom, muito A família já era da igreja, era crente. Sempre foram pentecostais? Sempre, nós sempre fomos da Assembleia de Deus, né? Eu me converti na Assembleia de Deus e na igreja que eu me converti, eu fiquei nela. Essa igreja, eu fui jovem nessa mesma igreja, líder de mocidade, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista e fui pastor. Numa única igreja, né? Eu saí de lá para vir para São Paulo, né? Quando eu me casei com a Flávia, que era de São Vicente, e Deus movimentou as coisas e a gente terminou vindo para São Paulo, né? Isso há 26 anos atrás. E eu saí da minha igreja, vim com carta, né, de mudança, carta de ministério. E quando eu vim para São Paulo, eu já vim como pastor da minha própria igreja. Eu nunca mudei de igreja, sempre fui de uma única igreja. No caso mudou quando abriu quando mudei para São Paulo, porque não tinha nossa igreja aqui. Mas também, aí, né? aí você não abriu uma... quando você abriu a Filadélfia, aí não tem nada a ver com a que você estava lá em Goiás? Ou ela é uma... Não, o pastor da igreja onde que eu congregava, ele era pastor da convenção também. Sim. Né? Da Conframadego, Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus do Goiás. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, na Baixada, nós procuramos uma igreja pentecostal, uma igreja Assembleia de Deus, e fomos lá, nos apresentamos, né? Apresentei minha carta de mudança, minha carta de pastor, da convenção, vim todo documentado. E eu, então, me ingressei no ministério estruturado aqui, fiquei por 5 anos nesse ministério, dirigi muita igreja, dirigi 8 congregações aqui na Praia Grande. Nossa. Antes de abrir a Filadélfia. 8 congregações de abrir a Filadélfia, né? E como eu dirigi uma igreja em Goiânia, antes de vir para cá, eu já era pastor, dirigi a igreja junto com a missionária Flávia, é a 9ª igreja, 8 desse ministério, uma lá de Goiânia, e a Filadélfia é a 10ª igreja que eu dirijo. Né? A igreja sede é a 10ª igreja que eu dirijo. 10 igrejas. Uma experiência boa. E a gente estava falando, antes de começar, a gente fica aqui batendo papo, né? E o pastor estava falando exatamente sobre isso, das pessoas hoje, qualquer coisa que acontece, vai lá e abre uma igreja. Vai lá e abre uma igreja. O pastor ficou numa igreja até chegar a pastor. Hoje não chega nem a diácono, o cara já quer sair para abrir uma igreja. O cara é músico. Não tem o tempo mais de espera, o pessoal está muito ansioso, pastor. Ou é a... Eu sempre tive uma relação muito saudável com o meu pastor lá de Goiânia, né, pastor José Messias. Mesmo porque quando eu cheguei na igreja, cheguei aos 16 anos, cabelo comprido, gostava vivia uma vida comum no mundo, né? Então cheguei lá e mudei minha vida, e eu sempre tive uma relação muito madura, muito saudável com o meu pastor. E eu acho até interessante, esse dia eu estava comentando, eu achei muito bom, porque as pessoas acham e cobram muito do pastor, mas as pessoas não querem ser ovelha.
Ela quer do pastor, que o pastor faça isso, o pastor faça aquilo, o pastor faça aquilo, e ela se esquece que ela precisa ser ovelha para ele ser pastor. Sim. Porque se a pessoa não for ovelha, você não consegue ser pastor dela, você não consegue pastorear ela. E eu tive uma relação muito saudável com o meu pastor. Eu acho interessante que quando eu fiquei doente, que eu fiquei internado lá no hospital, na Beneficência, em São Paulo, eu recebi a visita do meu pastor, né? Ele ficou sabendo lá em Goiânia que eu estava enfermo, que eu estava doente, que estava internado. Ele e a esposa dele pegou o avião, veio, me visitou, e no mesmo dia ele voltou para Goiânia, né? Então, eu já tinha saído do ministério, eu já tinha o quê? Uns 18, 17 anos que eu já tinha saído de lá. Sim. Né? Bastante tempo. Muito tempo, né? Já Filadélfia já era grande e tal. A idade do Michael. A idade do Michael. E ele ficou sabendo, saiu de Goiânia, veio até São Paulo para me visitar, orar por mim. Né? E isso mostra a relação de pastor e ovelha muito, muito saudável. Coisa muito, muito boa, né? Eu me senti honrado, eu me senti muito feliz. Foi uma visita que eu me senti, eu falei, poxa vida, meu pastor saiu lá de Goiânia para vir aqui só para me ver. Depois de tantos anos. Depois de tantos anos. Eu fiquei muito feliz com a visita dele, muito feliz mesmo, né? Me senti honrado mesmo. E ele não veio porque veio fazer uma coisa, não. Ele veio para me visitar. Tanto é que ele chegou num dia e no mesmo dia ele foi embora. Uau. Ele veio só para isso. Só para isso. Então, essa relação de pastor e ovelha, ela é muito recíproca, né? Você, para ser pastor, a pessoa tem que ser ovelha. Né? Não dá para ser pastor de bode. Né? Às vezes cobra muito do pastor e a pessoa esquece que ela também precisa ser alguma coisa. Né? Ela tem que se posicionar de acordo, né? Também. Comportar, né? De forma de uma ovelha, né? Sim. O pastor falou agora sobre essa visita. Eu falei ele veio só para isso. Não é só, né, pastor? Ele veio te visitar e uma visita dessa te dá te dá um ânimo para você lutar, porque foi uma luta, né? Eu queria ouvir agora essa história do pastor. História. Porque eu já escutei o senhor falar, eu acho que uma vez na Filadélfia, assim, mas eu nunca peguei a história, o que aconteceu. Como começou, quando foi, porque eu tô na Filadélfia vai fazer 4 anos. Mas às vezes a gente pega um pedaço, você conta um pedaço da história, outra. Aí hoje dá pra contar tudo. Eu tive muita dificuldade quando eu cheguei aqui na Baixada, porque eu já era pastor formado, né? Eu fui para Pindamonhangaba ainda muito jovem, eu tinha 19 anos quando eu fui para Pinda para estudar. Né? Pinda no IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias do Brasil, o maior seminário que já formou a maioria dos pastores hoje, como Lená Cabral, como Idecas Takayama e muitos outros homens de Deus que se formaram em Pindamonhangaba, lá no Instituto Bíblico, no IBAD. E eu tive o privilégio de estudar lá, me formar, bacharelar em teologia. E eu voltei para Goiânia quando eu terminei meu curso. Né? Dirigimos igreja por 1 ano em Goiânia, eu e a missionária Flávia também, é bacharel em teologia. Né? A gente se encontrou lá em Pinda, lá no seminário. Eu de Goiás e ela de São Vicente. Né? Longe. E a mistura. Goiano e São Vicente, Baixada, Vige, era uma discrepância terrível, né? Porque ela gostava da noite, e goiano, 9 horas tá dormindo já, né? Uma rede, não é baiano, mas pega uma rede. Que acorda com os galos, né? Tem aquele puxado lá, aquele linguajar diferente, uma cultura diferente, né? Aquela cultura mais calma, tímida, e ela aqui de São Vicente, de uma pegada diferente, né? O pessoal mais solto, mais da noite. Mas deu certo. E a gente terminou casando. E quando a gente veio para a Baixada, nós estávamos assim, prontos, formados, já tinha experiência de dirigir igreja, e nos aderimos ao ministério que tinha, né? A gente não chegou de forma aleatória, chegamos com carta.
nos apresentamos ao Sim, Ministério da Assembleia de Deus aqui na Baixada. E depois eu fiquei trabalhando com esse ministério 5 anos, onde eu dirigi 8 igrejas. Sim. Mas eu não conseguia me enquadrar. Por quê? Porque quando eu vim para cá, eu já tinha uma formação. Eu já dirigia a igreja. E a metodologia lá era uma metodologia diferente. Sim. Né? O jeito de aconselhar, de administrar, de pregar, era tudo diferente. E eu não consegui casar. Mas a ideia de abrir um ministério era uma coisa assim que me causava muita perplexidade. Eu não nutria essa ideia, né? Eu estava ali para cooperar, para ajudar, Mas as pessoas infelizmente já não viam isso em você? não casava, e a gente tentava e não casava, e a gente tentava e não casava, e eu comecei a questionar isso com Deus. Ah, sim. Né? Eu comecei a questionar, dizer, Deus, por que não casa, não há uma união nesse negócio? E Deus começou a usar pessoas e usar vasos, e a gente muito resistente a abrir ministério, né? Porque a gente vem de uma cultura que isso não existe, esse negócio de abrir ministério. Se existe um ministério ali, você está ali para ajudar, cooperar, tal, né? Eu vim dessa cultura, então a gente muito resistente a isso, e Deus falando, Deus tratando. Tanto é que quando foi isso, nós fizemos uma campanha de 40 dias de jejum. Nossa. 40 dias de jejum, a gente comia uma vez por dia, eu e a missionária Flávia, né? Uau. Todo dia, 6 horas, a gente parava e comia. E depois parava de comer. Jejuamos durante 40 dias. Para Deus confirmar a resistência muito grande. E a gente... E Deus começou a confirmar, abrir portas. E o Ministério Filadélfia é uma coisa inquestionável, né? Porque quando nós estávamos aí com 10 anos de ministério, 8 para 10 anos de ministério, a gente já tinha aproximadamente 17, 18 igrejas. Uau. Então era 2 igrejas por ano que a gente abria, comprava terreno, construímos igreja, o ministério tem muita igreja própria. É uma obra inquestionável. Hoje são quantas, pastor? Hoje são 19 igrejas. 19 né? ao total, 19 com a igrejas, sede. com a sede. Nós estamos investindo muito em comprar o terreno, construir a igreja. A gente parou de abrir igreja e estamos estruturando as que tem. Como nós fizemos agora no ano passado no Tu de Basto. Sim. Né? Vamos lá, compramos um terreno. Era um terreno alugado, né? Era Aí alugado, você pagava comprou. aluguel. Compramos terreno, construímos a igreja. Nós já Tá estamos na lindo lá. curva do S agora E lá também. foi maravilhoso, lá, porque tirou um monte de situação que tinha naquela área ali, né? Ah, ali era Quando abriu a igreja. terrível, né? Porque era um lugar horrível, né? Tinha pessoas de todo tipo ali. Inauguramos a igreja já e já estamos construindo a curva do S, né? A curva do S tá toda demolida e nós compramos um terreno do lado e estamos crescendo, a igreja da curva do S. O pastor Claudeci está lá. Então o Ministério Filadélfia tem tido a aprovação de Deus, né? Então, mas aquele momento que eu te perguntei, foi legal, você contou, mas eu queria saber da sua história, daquele momento que você estava internado. Que o pastor veio te visitar, porque você teve ele veio te visitar, quando foi isso? Na época do que eu estava internado. Eu fiquei internado na Beneficência 3 meses, né? Eu recebi o diagnóstico do câncer aqui na Baixada, no hospital Esqueci, ali em Santos. Esqueci agora o nome do hospital. Isso aí foi quando? Faz tempo, né? Isso faz 15 tempo. anos. Porque, então, é isso que eu tava falando, que eu tô 4 anos na Filadélfia, e aí eu escuto a história. E escuto de vários irmãos, que o pastor Geraldo, não é porque ele tá aqui, que é meu pastor, mas o pessoal ama o pastor Geraldo. Demais. E lembra dessas situações. Tem pessoas que choram quando ele começa a contar um pedacinho, e eu fico olhando para ver. E cada vez que eu pego uma pregação que ele fala alguma coisa sobre esse momento que ele passou, aí eu vou juntando as peças, né? Porque eu não sei como aconteceu assim. O senhor já era pastor da Filadélfia, ou já estava na Filadélfia e foi acometido A verdade, pelo câncer? Luiz, que o testemunho do período do câncer, ele é bem extenso, né? Ele é muito grande. E
A gente teria que ficar aqui muito tempo Não, mas dá uma... mas vou dar, Dá uma vou dar um resumida. pedacinho de novo. Vai ver que é um pedacinho que falta, né? Vou dar um pedacinho de novo, né? Mas eu comecei, eu estava com 36 anos de idade, né, na época. Jovem. O Ministério Filadélfia estava com força total. Como eu terminei de dizer, a gente estava abrindo 2 igrejas por ano, né? Esse era o nosso objetivo, nosso alvo. Era abrir igreja, construir igreja, crescer o ministério. Eu estava muito jovem, com muita energia, muita força, né? 36 anos de idade é uma idade em que você tem muita energia, muita força, muita determinação. E eu fui surpreendido, né, com esse diagnóstico. Sim. O diagnóstico do câncer aqui em Santos, no hospital aqui em Santos. E eles queriam me operar aqui, mas a Flávia conseguiu arrumar uma vaga para mim lá em São Paulo, na Beneficência, então eu fui transferido para lá. E lá na Beneficência eu fiquei por 3 meses, né? E nesse dilema, o câncer diagnosticado era um câncer no pâncreas, tinha metástases no fígado, no pulmão, no baço, e eu estava desenganado, né? Mesmo porque o câncer de pâncreas, ele é um câncer que não tem cura, é um local difícil de operação, de tirar, e foi um tempo difícil, né? Os médicos chegaram a desenganar, me deram 6 meses de vida, eu pesei 48 quilos. Nossa. Chegou um momento que eu já não saía mais da cama, né? Eu tomava banho na cama, fazia as necessidades na cama, não tinha mais força para andar, né? Minhas forças acabaram e foi um período muito difícil, porque a fé da gente fica muito abatida, né? Você, quando passa por uma situação dessa, você começa a questionar um monte de coisa, você começa a se sentir muito mal, sua fé vai diminuindo, você começa a ficar decepcionado com a graça, né? É até um dos temas que eu tenho desejo de escrever um livro sobre isso, contando a minha história, né? Eu quero escrever ainda sobre essa questão de decepcionado com a graça. E a gente passa por um momento muito complicado, muito difícil. E eu esperava um milagre, né? Eu sempre conto isso, que eu trocava o dia pela noite, e à noite eu ficava olhando para a porta do quarto, esperando um anjo entrar com uma mala, com um bisturi. A gente ouve tanto isso, né? A gente se alimenta tanto desses testemunhos, aí tem muito. E eu ficava, Jesus, o anjo vai entrar aqui. E eu trocava o dia pela noite. De dia eu dormia e de noite eu ficava olhando para a porta, esperando o anjo. E o anjo não entrou não, rapaz. Mas... Pelo menos demorou, né? Mas em compensação, Deus levantou assim um exército de pessoas orando, né? Sim. Foi uma experiência diferente. A igreja Filadélfia parou para a oração, a igreja entrou num período de oração, as irmãs, os obreiros, um monte, oração na igreja, oração em casa, e o povo orava, e muita gente jejumando. Eu tive uma experiência com um pedreiro. Depois que eu voltei, muito tempo já, eu estava construindo, eu morava na Oceana, estava construindo um banheiro a mais na casa. Aí tinha um pedreiro lá, que estava trabalhando, aí chegou na hora do almoço, ele estava almoçando, ele começou a chorar. Eu falei, mas o que houve, irmão? Ele falou assim, pastor, eu estou lembrando aqui, quando o senhor estava doente, eu lembro que um dia eu peguei uma marmita igual essa, estava trabalhando de pedreiro. Aí quando eu peguei a marmita, eu disse, Deus, meu pastor está lá no hospital, quase morto, não consegue comer. E eu aqui comendo essa marmita, pastor, eu fechei a marmita, nem toquei na comida. Fechei a marmita, encostei e falei assim, hoje eu não almoço. Hoje eu não almoço, só quando chegar em casa.
porque eu vou jejuar em favor do meu pastor. Então, foi um exército de pessoas que a gente não conhecia, né? Eu vim conhecer esse irmão quando chamei ele lá para casa para construir o banheiro, nem sabia, ele estava... Então, muita gente que eu até hoje não conheço, né? Mas que oraram, Praia Grande toda se mobilizou, muita gente se mobilizou, e as pessoas... Teve macumbeiro que bateu o bumbo para me curar. Teve católico que fez novena para me curar. Um terço, né? Vamos rezar um terço aqui. Os católicos lá da rua, da igreja. Pastor, sentamos fazendo novena, acendemos uma vela, vai dar certo. Então, foi uma comoção total. Foi uma coisa... geral, né? A gente tem uma relação muito, muito boa com todo mundo, com o pessoal da rua, com o vizinho, Sim. A gente tem uma relação muito saudável com esse povo todo, e essas pessoas não aceitaram essa situação, começaram a orar, o anjo não entrou, mas Deus ouviu a oração desse povo todo, e como eu digo, era para mim ficar amarelo e morrer, né? E eu comecei a ficar vermelho. Comecei a ficar vermelho, e os médicos iam me operar, mas Deus é extraordinário, cara. No dia da operação, a filha do médico, do cirurgião, passou mal, ficou doente, né? Pegou uma gripe lá, ficou doente, e a cirurgia foi suspensa, né? No dia da cirurgia, mas era uma cirurgia muito agressiva, e a possibilidade de eu não suportar a cirurgia era muito grande. E nisso eu comecei a ficar mais debilitado, mais fraco ainda, né? Já há muito tempo que eu não me alimentava de forma natural, era parentenário. E eu comecei a ficar muito fraco. E eles decidiram que eu não tinha resistência para aguentar a cirurgia. Nossa. Então suspenderam a cirurgia, né? Foi um dia muito difícil, porque eu estava nutrindo essa esperança da cirurgia. A gente fica, vai tirar esse negócio de mim, né? Isso vai resolver. Isso vai resolver, e eu estava num dia, eu e a Flávia, eu na cama, a Flávia do meu lado ali, entrou uma junta de 8 médicos e o cirurgião, o quarto ficou lotado de médicos, e eles... foram lá para dizer para mim que não haveria cirurgia, que eu não ia suportar a cirurgia e que não adiantava também fazer a cirurgia, que não ia conseguir resolver o problema. E que eu vivesse o que me restava de vida e aguardasse ali, esperasse ali. Né? Foi uma época que a Flávia também se jogou, se lançou na oração muito, e foi muito forte. E foi nesse período, logo quando eles me desenganaram, parece que Deus espera o negócio ir até o limite, né? O nosso limite, o meu limite, né? O meu limite foi aquela noite, né? Daquele dia em diante foi o meu limite. Dali eu não conseguia mais, porque eu tinha um fio de esperança na cirurgia. Quando não havia mais possibilidade de cirurgia, aí não tinha mais fio de esperança, né? Aí chegou no meu limite, começou o limite de Deus, né? Eu acredito que a gente vai até o nosso limite. Quando chega o nosso limite, aí Deus fala, agora sou eu. Então foi isso que aconteceu. Era para mim ficar amarelo e morrer, eu comecei a ficar vermelho, né? E os médicos falaram assim, olha, ele tá reagindo, ele tá ficando bom, e nós vamos fazer tratamento, quimioterapia, radioterapia. E eu fiz um tratamento muito forte de quimioterapia, né? Fiquei careca, todo aquele processo da quimioterapia, processo da radioterapia, né? Muito tempo de rádio também. E, em suma, né? Eu recebi alta, vim para casa, comecei a me alimentar através de meio normal, né? Pela boca, foi muito difícil o começo. No começo eu comia bem pouquinho, só aquela papinha, depois foi aumentando. Hoje eu vou pra churrascaria e faço a festa. Hoje em dia... Vai lá no Gaúcho. Vou lá no Gaúcho, lá. No Douglas, né? No Douglas, e rapaz, como pra caramba. Então, foi isso aí.
Tô aí, já 15 anos, né? É um período muito. Eu tive um tumor, cara, nas cordas vocais. Uau. Aí eu fiquei com essa voz assim, rachada. Hoje. Eu não Do tinha essa locutor. voz, nunca tive essa voz. Hoje Tava achando estranho. Antes era. Ai, Era uma vozinha. Eu acho até estranho que eu tô ficando cada vez mais rouco, né? Porque tem que ficar fazendo exercício vocal, essas coisas, porque tem dia que a voz nem sai de manhã. Uau. E a gente passa. O pastor passou por muito tempo. Eles não tinha jeito, tinha que tirar. Né? E abriu, tirou e acabou. A cirurgia é uma coisa boa, né? Eu não tive nem. Todo ano. Ele tá lá na USP, lá sendo analisado, porque eles não descobriram o que era até hoje. E eles. Eu tenho que estar todo ano vendo se não tá. Se não tá voltando. Tem que acompanhar. Mas, eu também... mas já faz uns. Acho que faz uns 5 anos que eu não vejo mais se tá vindo. Nossa! Eu acho que foi já, né? Mas eu já deu, já chegou a hora. Todo ano faço tomografia, cintilografia. Tem que fazer um acompanhamento. Todo ano acompanho, todo ano passo no médico e graças a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Amém. E nesse período, a gente não falou ainda, nesse período você tinha as crianças já pequenas. Eram pequenos, os dois eram muito pequenos, né? Até aconteceu eu conto muito essa fase. Por isso que eu disse, é muito grande. Nesses 3 meses a gente viveu muitas coisas assim, espetaculares lá no hospital. E uma delas foi que eu fiz uma cirurgia, ela é chamada oculização do nervo. Eu sentia muita dor nas costas. Eu tomava muita morfina por causa dessa dor. Eu tomava morfina de manhã, de tarde e de noite. Para aguentar a dor. Então ele faz uma alcoolização do nervo. Eu acredito que eles não corta, mas faz um processo no nervo que produz a dor, né? E para. A dor para de doer, né? E eles fizeram essa cirurgia, nas costas. E eu parei de sentir a dor. A dor era tão forte que uma vez tiveram que me segurar, porque eu queria bater a cabeça na parede de tanta dor. Nossa. E me seguraram, era uma dor insuportável. Só morfina que fazia aquela dor parar. Né? Muita morfina na veia. E quando você faz essa alcoolização do nervo, há uma possibilidade de as suas pernas não funcionarem. Né? Ou você perde o movimento total, ou você perde o movimento parcial, mas você compromete muito os nervos da perna. Eu acho que não sei se liga algum nervo, a gente não consegue entender essa questão. Aí eu fiquei um bom tempo sem andar, depois dessa cirurgia. Nossa. Né? Já estava mais de 15 dias que eu não andava. Nem saía da cama, minhas pernas não aguentavam o meu peso. E foi uma época que os meus filhos não podiam entrar no hospital, porque eles eram muito pequenos, e eles ficavam do lado de fora, tinha janela, né? E eles vieram me visitar. E eles estavam lá, gritando, dando tchau, né? Eu estava no 7º andar, né? Do lado de fora, no jardim do prédio, e eu precisava andar ali uns 3,5 metros até chegar à janela. Né? E a Flávia, ela sempre foi muito, ela sempre trabalhou muito na minha motivação, né? Ela é uma pessoa, a Flávia é uma pessoa, às vezes as pessoas não compreendem a Flávia, porque ela não gosta de alimentar a reclamação das pessoas. Então, às vezes, ela trabalha muito com a questão da motivação. Não sei se por causa da experiência que ela teve como psicóloga, né, a formação dela. E ela começou a dizer, vem aqui despedir dos seus filhos. E eu falei, pô, não dou conta. Mas meu desejo de ver as crianças era muito grande, porque já estava fazendo uns 3 meses que eu não via as crianças. Né? E eu queria ver, eles eram pequenininhos. Acho que o Estevo tinha 8, a Stephanie 7.
Era bem pequenininho, Talvez criancinha. minhas gêmeas. E eu com muita saudade, querendo ver. E ela falou, então vem. Falei, não dou conta, comecei a chorar. E ali a gente começou a cantar aquele hino. Eu sei que o milagre hoje vai chegar, né? Hoje vai chegar. E aí começamos a cantar, ela começou a cantar. E eu coloquei as pernas para fora da cama e bem devagarinho fui em direção à janela. Quando eu cheguei na janela, eu me acabei de chorar, vendo as crianças. E depois eu voltei andando. E dali eu nunca mais parei de andar. Né? Aí fui pro banheiro já, tomar banho e tal. Foi algo assim, espiritual mesmo. E a vontade de ver as crianças me deu um sobrenatural, uma fé acima do normal. E eu falei, eu vou andar, eu vou ver meus filhos. Né? Uma sequência de milagres. O pastor falou do livro. Acho que só esses 3 meses dá para fazer um livro e o resto da vida fazer outro livro. Tem que ser 2. Não é verdade? Quando a gente passa por essas experiências, parece que aquele momento é uma vida inteira, cara. Porque todo dia acontece uma coisa diferente. Todo dia você tem uma história ali e você fala assim, meu Deus, é muita coisa. Eu tô procrastinando muito para escrever esse livro. Mas uma hora eu tenho que parar e escrever. É verdade, tem que fazer sim. É legal, né? Nossa. Eu ia ler muito. Eu ia. Nossa. Vai, e é bom que agora a sua vida, ela traz uma experiência e você agora como pastor, você consegue aconselhar as pessoas, né? Você consegue, tipo... já teve pessoas em Filadélfia que passou pelo mesmo problema? Que o senhor... muita gente, né? Por exemplo, atualmente eu estou trabalhando com um irmão lá, ele mora no Forte. E ele teve um problema de câncer no rins. E ele teve que tirar um rim e ele está muito abatido. É jovem ainda, tem 41 anos. E ele muito abatido, com depressão. E o tio dele nos chamou, soube da nossa experiência, né? E a gente tá cuidando dele agora. Essa semana, tem umas 2 semanas que a gente foi lá. E eu contei minha experiência para ele, né? E ele se encheu de fé, tá bem, já saiu de casa. Ele não saía de casa, tava numa depressão muito forte. E ele mandou para mim as fotos dele na praia. Ele tem 2 filhos, né? Uma menina e um menino, pequenininho. Tem 5 e 3 anos. Uau! E ele mandou a foto dele com as crianças na praia e tal, Nossa. né? Então a gente tá celebrando. Ele tá adquirindo fé e tá indo fazendo o processo mais com fé, né? Com mais ânimo, sem essa depressão. Então, muitas pessoas com problema de câncer nos procura, mesmo para ouvir o testemunho, para que a gente ore por eles e nós temos sido assim uma ferramenta para ajudar muitas pessoas com esse problema. Uau. Eu tava aqui olhando você falar e eu acho que quando você tava lá no hospital, eu acho que uma das principais perguntas é por que Deus permite isso? Eu não sei se você teve essa pergunta, né, lá. Provavelmente teve, porque eu só de olhar. Você já achou uma resposta para essa pergunta? Não. E eu acredito, Michael, que essa pergunta, ela não tem resposta, né? Não tem resposta. Em Deuteronômio 29, versículo 29, disse que os mistérios são de Deus, né? São reservados para Deus. Então, existem alguns mistérios nas nossas vidas que nós não vamos conseguir interpretá-los, né? Eles são reservados para Deus. E essas coisas tudo, eu acredito que é propósito de Deus, objetivo de Deus. Deus sempre tem algo, né? Sim. Nada acontece de forma aleatória. Mas a gente pergunta sim, porque faz parte da nossa natureza humana, sim, né? Perguntar. Né? Se decepcionar com a graça, se decepcionar, se entristecer, se angustiar e perguntar por quê. E
E você fica naquela porque você não tem resposta, né? Não tem resposta, você tem que entender. Eu fico imaginando Jó, né? Jó questionava, se aborreceu, amaldiçoou o dia que nasceu, né? São reações humanas, porém nunca passou pela cabeça de Jó que ele estava sendo testado, né? É muito por isso que muitas pessoas negam a existência de Deus, que é fato. É um fato. Alguém. O universo, o mundo foi criado. Isso é fato. Eles não negam que é fato isso, que nada cria nada. Mas entrando nessa pergunta, eu não sei. Eu já tive essa pergunta, eu, um jovem, eu já perguntei, pô, será que Deus existe mesmo? E através de várias perguntas eu acabei chegando à conclusão que realmente Deus existe. Como funcionou essa sua trajetória? Pra você falar assim, não, realmente Deus é real. Foi através de fé mesmo? Foi como? Mas você fala da doença, do câncer? Não, eu falo tipo assim, por exemplo, igual ele falou que Deus é um fato. A gente aqui somos 3 cristãos e a gente acredita mesmo em Deus. E como você chegou a essa conclusão realmente? Tipo assim, você parou e falou assim, Deus existe, eu tenho plena convicção disso. Ou você nunca teve essa dúvida? Não. Eu sempre fui muito religioso. Eu tive um declínio assim muito forte para a religião. Igual você falou que era católico, né? Sim. Eu era católico também. Fiz crisma, frequentava novena. E eu era um católico mesmo. Fervoroso. Praticante. Não era católico sem vergonha, não. Católico não praticante. Então não é, né? Que só usa o nome, né? Mas eu era. Então, quando eu me converti, eu já era uma pessoa de fé. Sim. Já era uma pessoa que religiosa. acreditava já. Eu também passei pela mesma situação. Eu ia na missa de manhã, ia pra Filadélfia à noite acompanhar a Cibele. Então, Eu ia mesmo. já era religioso, né? Já tinha fé. Sim. Né? Então a gente só canonizou isso de uma forma mais correta, que é a questão da Bíblia, do cristianismo, A das doutrina bíblica, né? Mas eu já era um cara de fé. Então, eu não tinha como não estar lá com a minha família. Esse foi o momento mais crítico de estar em outra doutrina, mesmo tendo fé e acreditando em Deus. Estar longe da família, para mim, era difícil. E os embates, né? E a cabeça da mulher falando, meu Deus, o que esse homem tá fazendo lá? E ela sozinha na igreja com as crianças, e as crianças adoraram. Chegaram na Filadélfia e ficaram em casa. E eu ficava lá, eu ia e ainda eu falava direto isso pros irmãos. Falava, gente, eu vou ter que ir embora, eu tô com dor de cabeça. A igreja católica é o silêncio, não tem... Os irmãos gritavam atrás de mim, eu dava um pulo desse tamanho, falava assim, o que tá acontecendo aqui? A irmã chorando, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela segurava, você tá aí, fica quieto. E eu ficava quietinho lá, né? E aí eu conversei muito com Deus sobre isso. O senhor tem que me moldar aí, porque se eu tenho que estar com a minha família, até falei com o padre, eu tenho que ir pra lá. Vai com Deus, meu filho. Você é uma igreja que serve a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, vai embora. Venha nos visitar quando puder, fique em paz, é isso aí mesmo, você tem que fazer isso mesmo. Tá junto com a família, né? E me abençoou e eu fui. Que bom. Né? Isso é muito bom. Essa parte que a gente estava falando de Deus realmente existe, as pessoas tentam negar, às vezes, de uma forma, usando essa situação de que, por que acontece isso? Porque tem fome, porque tem guerra, porque tem o mal. Então as pessoas usam isso para diminuir ou tentar mostrar que Deus... Por que ele... Se ele existe e é bom todo o tempo, como vocês dizem, por que isso acontece? E não tem... E o pastor respondeu, não tem explicação, né? Tem explicação, né? Essas coisas elas acontecem de forma natural, né? Então, eu sempre falo que existe 3 tipos de estava falando essa semana, 3 tipos de prova, de deserto, de situações. São aquelas que nós plantamos, né?
como a questão de Jonas. A tempestade de Jonas foi consequência de uma desobediência. Existem situações que são naturais da vida. Acontece na vida do crente, na vida do não crente, acontece na vida do católico, do evangélico, acontece na vida de todo mundo. São coisas naturais. E situações que Deus nos coloca nela para nos fortalecer, melhorarmos como crente, como pai, como irmão, como amigos, né? Então Deus permite algumas coisas para nos forjar, nos preparar, leva-nos para o deserto, não para matar, mas para que nós saiamos mais forte do deserto, né? Então são três perspectivas de ver as coisas, e nenhuma delas tem explicação, né? Deus é o Senhor de tudo, faz do jeito que Ele quer, e nós estamos aí para seguir, né? Eu vejo porque os jovens da minha idade, eles são muito questionadores. Eles sempre tentam, tipo assim, pegar Deus e colocar no papel, né? E eu passei por isso, sabe? Eu passei por uma transição de realmente se perguntar, pô, cadê Deus, né? E é muito louco, porque quando eu passei por essa transição, essa crise existencial, porque eu nasci na igreja. Nasci crente, minha mãe sempre Não foi foi no crente. hospital? Olha o Geraldo. Nossa! Nasci na igreja, mas não foi no... Berço evangélico, né, Nossa. pastor? Aí você pensa um berço escrito Essa Moisés. caneca é minha? É sua. Uau! Ô, Geraldo, perdeu a Perdeu, caneca, Geraldo. Geraldo. Do Geraldo. É do Geraldo. E aí já era, né? É, já era. Acho que o pastor vai ser o... Vida, eu acho que perdeu a caneca, Geraldo. Bonito, Vou levar pastor. de lembrança, viu? Tchau, Geraldo. Já era. Quer, pastor? Vou tomar água nela e já era. É dele. Vai ter que fazer outra. O Michael fez de sacanagem. Ele pegou ali, tem a do convidado ali. É. Aí ele viu Ah, a do tem a do Geraldo. convidado? Aí ele viu a do Geraldo e falou assim, aí eu... Esse é meu. Tudo, Geraldo. Já era. Com esses amigos aí você não precisa de inimigo, não. Vai lá, questionador. Rapaz. Mas Tá bom, então, obrigado. pastor, aí eu passei por essa crise existencial, né? Foram algumas noites que eu ficava... Eu sempre fui da igreja, mas eu ficava me questionando, mas, pô, tem coisa que não encaixa. Mas teve um momento da minha vida que eu falei assim, pô, mano, ou eu acredito, né? Porque eu sempre fui um cara muito eu sempre gosto de fazer o bagulho correto, né? Eu sou um cara que gosta de fazer... Se é pra ser crente, que seja o bagulho certo. Se não é pra ser, que nós... Deu. E aí teve uma noite em específico que eu fiquei olhando assim pra minha janela, fiquei, caraca. E aí eu fiquei tipo, mano, será que existe ou não existe? E aí teve uma hora que eu falei assim, agora eu vou ter fé. Falam que a fé é o fundamento das coisas que não pode ver, então vamos ter esse negócio aí. Eu falei, agora a partir de hoje eu vou acreditar em Deus, por mais que eu não tenha provas que ele exista. E a partir disso, Deus foi se revelando a mim, sabe? Não foi tipo algo, eu provei Deus pra depois... Não, eu primeiro tive fé, depois ele foi se revelando, sabe? E eu acho que os jovens de hoje em dia têm que ter essa visão de primeiro ter fé pra depois Deus se revelando, sabe? Acho um negócio bem... Experiência boa, Cada um. Michael. Legal. Cada um tem Uma experiência, tipo, né? Um tipo de experiência. É uma experiência diferente com Deus, mas essa experiência sua é muito interessante porque você se deixou ser revelado, você se deixou ser abençoado, né? Você se deixou. O problema hoje é muita resistência, né? As pessoas... Um sentimento de resistência muito grande e não se aproxima de Deus, porque é bíblico. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Sim. Né? Então você tem que se deixar ser uma ferramenta de Deus, ser revelado por Deus, ser tocado por Deus. E as pessoas resistem muito isso e nessa resistência passa a vida inteira sem sentir Deus. Sem Sem conhecê-lo. conhecer Demais. Deus, né? Porque às vezes fica esperando assim, ó. Se fizer isso, aí eu Aí vou é acreditar Deus. que é Deus. Aí é Deus. Se acontecer aquilo, aí eu acredito que é Deus. A espera do milagre o tempo todo. Ou manipulando Deus, né? E não vai Se eu E ganhar funcionar. um não né? jatinho funciona dessa amanhã. forma. O pastor sempre foi da igreja, falou da assembleia bastante tempo, mas eu nunca vi o pastor Geraldo de bigodão igual os assembleianos.
O Gilberto. Não, eu tava com barba. Gilberto. Eu tava com barba hoje barbudão mesmo. É? Aí eu lembrei, eu falei, caramba, hoje tem o papo reto lá. com O os papo meninos. Papo reto. Meu Deus. Eu falei, caramba, aí eu fui em casa, fiz a barba, troquei de roupa. Falei, deixa eu ir melhorzinho, né? É porque o pessoal fica, né? Os assembleanos, os mais antigos. Pô, você tá de barba, que isso? Que isso, vai pro inferno. Ah, mas se eu tivesse uma barba bonita igual a sua, eu deixava. Aí, pastor, A minha tá é difícil toda aqui, viu? branca, falha, cheia de... Aqui tá ficando branco, aqui na câmera não dá. É que na câmera nós De longe bota dá uma efeitinho, disfarçada. né? Pode pintar a barba, o crente, pastor? Pode. A gente vai fazer essa Só não pergunta. pode entrar no céu. Ei, Pode ir pra praia, o crente de bermuda, de camiseta. Pode. A Só não gente pode. vai perguntando aí, um monte de coisa. Teve um monte de coisa que a gente queria perguntar pro pastor, né? Quer perguntar? Porque o pessoal ainda... Tem muito pessoal que ainda é muito... Não é que as coisas mudaram, né, pastor? A Bíblia não mudou. É. Mas o pessoal é muito retrógrado nos costumes É, a igreja... que eram criados e que hoje não, a gente vê que não tem sentido. Tem coisas que não tem sentido, né? Pô, o cara vai tomar um banho na praia, tem que ir de camisa aqui e calça. Ó, se você for pra assim, praia, você tem ele que ir não assim, pode se senão tá expor, errado. né? Eu sou um pastor muito tradicional, né? Ainda. Eu sou muito tradicional. Eu acho que por essa questão de não mudança de igreja e sempre ser assembleano, eu sou muito tradicional. Eu vejo muito a questão de não escandalizar, de não gerar escândalo. Fazer o Por outro exemplo, pecar. eu não vou pra praia de bermuda e camisa regata, que fala, né? Eu não vou. Sim. Eu vou... Se eu for pra praia de carro, eu vou. Vou de camiseta e camisa regata. De carro. E de bermuda. Agora, se eu tiver que ir andando, eu não vou de short. E eu vou com uma calça, chego lá, eu troco, coloco a bermuda. Porque eu imagino o seguinte, se alguém me vê na rua andando de bermuda e camisa regata, vai gerar um escândalo. Sim. Principalmente para os mais preocupação- antigos, né? Vai gerar um escândalo. Então, eu acredito, Jesus fala muito dessa questão de gerar escândalo. Né? É uma coisa que não vai edificar a vida de ninguém, não vai ajudar ninguém. Né? Eu vou com... Geralmente eu vou de carro, estaciono meu carro ali perto da praia, de boa, desço com bermuda e fico ali, né, sem nenhum problema. Meus filhos gostam muito de praia e a gente sempre foi. E quando eles estão mais próximos, nós vamos. Mas eu tenho muito essa preocupação em não Sim. escandalizar ninguém, né? Eu acho legal que um dia eu estava chegando na minha casa, mas estava umas 2 esquinas antes, e nós fomos parados pela polícia. Acho que tinha tido um roubo ali, na época eu tinha a captiva, e a polícia parou a gente assim, de uma forma bem, né, com arma, com tudo, desce do carro, né? E quando eu desci do carro, uma mulher abriu a janela do prédio assim do lado, tava longe da minha casa, e gritou: pastor, o que tá acontecendo aí? Esse povo aí apontando a arma pro senhor, que negócio é esse aí? Nossa. Deu uma bronca dos policiais, a mulher. Desculpa. Né? Oh, Deus abençoe. Os policiais, não, desculpa, você é pastor. Eu falei, não, desculpa, a gente confundiu o carro, coisa e tal, né? E então, da mesma forma que ela viu aquela situação ali e falou e brigou para me defender ali dos policiais, para que eles entendessem que eu era um pastor, né? Da mesmo jeito, eu poderia passar na rua e essa irmã abrir a janela e me ver de bermuda e camiseta e dizer, Falar, o pô, que o pastor pastor geral tá fazendo aí E ficar chateado. Ela não sabe se eu tô indo pro shopping, se eu tô indo pra praia, se eu tô indo pro mercado, se eu tô indo... Ela não tem bola de cristal. Sim. Então a gente... Eu sou muito conservador nesse sentido ainda, dos usos e costumes da igreja. Eu não acho correto
eu ser o que vai mudar alguns costumes centenários da Igreja Assembleia Sim. de Deus, se um dia vier a mudar, que não seja eu a mola propulsora para essa mudança, né? O senhor está falando de uma forma assim, a preocupação com o outro, para que o outro não se aborreça e não se entristeça também, né? A preocupação não é de você ser defamado por isso, porque não tem validade. É uma coisa, sim. a questão é com Com o outro. o outro, que nem eu lá na Quando você igreja. faz o seu irmão pecar, né? Na igreja teve um dia que teve um pastor lá que ele Fala o nome. Ele tava chateado, ele não tava gostando da ideia da barba. E eu tava na porta lá de diácono e ele mostrou pra mim que não tava agradável. Feliz, né? Eu fui e tirei, cara. E o outro veio e falou: pô, mas por que tu tirou a barba? "Pô, porque eu vou deixar o pastor subir chateado comigo? Não, eu tiro. A barba cresce, depois ele vai lá na frente, ele vai entender. Não é questão de, pô, a barba vai levar pro céu, não vai. São questões secundárias, né, pastor? Com barba, sem barba. Como né? que a gente vai pegar e ficar entrando nesse. Se é para criar né? um conflito na mente de alguém, Você tem que se posicionar de uma forma que. Ó, o né, Michael hoje veio todo a caráter, coisa linda. normalmente anda que nem um mendigo, né? Michael, vou dizer pra você, rapaz, se a Morena te ver com esse paletó aí, Ó, Ela se apaixona. Domingão, você já sabe como eu vou, ela né? se apaixona, Michael. Vai, fala aí. O pastor hoje, ele tá na obra, ele deu liberou um horário bom 14 pra agora. nós. Ó, já tá dando a hora do pastor ir, acho que já, Coloque lá. já, É? Se ele agora, respondeu, então tá bom. Ô Sandro, pastor, valeu. Ó, valeu. Salvou o pastor aí. Salvou o pastor. Eu acho que a gente já pode ir começando a encerrar aqui, né, pastor? Porque o senhor tem um compromisso. Eu sei que o pessoal quer ouvir muito mais coisas. Tinha outras coisas aí que a gente queria perguntar. Mas eu acho que contou um pouco da história. Nos deu essa honra de estar aqui, porque é o nosso pastor. A gente pode trazer o pastor da Praia Grande toda, mas o pastor Geraldo tinha que vir até aqui, né? Ah, sim, eu fiquei muito honrado, né? Fiquei feliz de estar aqui com vocês também. Esse papo descontraído é muito bom. E às vezes a gente conta essas coisas no altar, né? De forma bem espiritual, mas de forma mais tradicional também. Sim. E é bom contar aqui assim de forma mais descontraída e para que as pessoas conheçam um pouco a nossa história aqui na cidade de Praia Grande, né? Sim, e a forma que o pastor fala é legal porque assim, a pessoa vai lá na igreja e vai ver ele falando, ele fala assim. Sim. É porque tem pastor que tá lá e aí quando chega, sai, aí começa a falar de outro jeito. E no pastor Geraldo, não. Você vai falar com ele em qualquer momento, ele fala assim. Ele fala do mesmo jeito. Ele fala assim, eu tô falando de uma forma mais descontraída e tal. É o mesmo jeitinho que ele prega. A forma dele é essa. Isso é bom também, né, pastor? Perfeito. Isso é bom. Não tem. É o que ele é. Naturalmente. Hoje a gente não tá, né? Eu tô meio. Tá meio mais chique. Tá bonito hoje, também. então, Tá todo mundo chique. Porque normalmente eu aqui. venho todo maloqueiro. Tá todo mundo chique aqui. Que eu sei, Então, que eu o sei. Elcio aqui tá mais Elcio feinho. Hoje é o Elcio. Sobrou pra tu, hein, Elcio? É o mais feinho da turma hoje. É o mais feio da turma hoje. Ele já ficou impressionado quando... O que é isso? Vocês vão ver, o pastor vai chegar aqui e não vai estar assim. É isso que a gente quer. Era isso É mesmo. profeta. É profeta demais. Meu Deus. Vamos fazer as últimas perguntas, pastor. São duas perguntas que a gente faz todo final de programa. Né? Eu tenho uma pergunta, o Michael tem outra. Eu vou fazer a minha primeiro. Depois tu faz. Hoje eu sei, porque o senhor chegou aqui, tomou café, comeu uma bolachinha, então eu sei que o senhor vai almoçar. Vou. Se o senhor pudesse escolher uma pessoa hoje para almoçar com ela, pode ser uma pessoa que já se foi, qualquer pessoa que já habitou a terra, que já esteve aqui, ou que ainda está aqui entre nós. Se for nós, melhor, que aí o senhor já pode pagar o almoço. Já. Vacilão. Não é nada bobo, hein? Já tá querendo um... Eu tô só dando uma dica, quem sabe. Influenciar não custa nada. Não custa tentar, né? Vai que cola, né? A gente é motivador também. Pô, lógico. Mas e aí? E aí, pastor, quem seria essa pessoa? Uma só. Existe uma multidão de pessoas, né?
Eu ainda tô sofrendo um processo de um luto muito forte, né? Com a perca da minha mãe. E eu acho que é uma dor, assim, que não tem cura. É uma experiência muito difícil de atravessar. É uma dor que só aumenta a saudade, a pensar nela. Eu até só em falar dela eu me emociono já, né? E já sinto vontade de chorar, porque, cara, minha mãe é algo assim, uma representatividade muito forte na minha vida. Sim. Uma pessoa que mudou o meu caráter, que me formou, é uma pessoa extraordinária, né? Foi mãe, foi pai, foi mentora, foi tudo. E eu sinto muita falta da minha mãe, muita falta. E se eu pudesse almoçar com alguém hoje, eu almoçaria com ela. Eu tive essa resposta também quando o Michael me perguntou, que eu faço a pergunta, mas ele fez pra mim. A mãe, quando a gente perde a mãe, eu falo pros meninos direto, presta atenção, hein? Sua mãe tá aí, cuida dela e faz tudo que você puder. Mesmo ela brigando com você, que essa é a melhor parte. Você vai sentir tanta saudade. Minha mãe não tá gritando comigo. Até isso vai só. E o que o pastor ia comer com a mãe? Minha mãe gostava muito de frango, feijão tropeiro, cara, arroz com piqui. Arroz com piqui de Goiás, Esse é Goiás. Eu tive uma experiência muito boa, não comendo piqui, não. É aquele que tem os espinhos, né? Ou eles não me avisaram, eu fui lá, cortei. E é fininho esses espinhos, E né? não sai, não dá tudo no céu da boca, cara. É horrível. Goiano é igual índio comendo peixe, né? Criança pequenininha come aqueles peixes com espinha e não tem problema. Não tem problema. Aqui tem que tirar tudo. Para as crianças lá, Não desse dá o peixe com as Então o goiano se vira bem com o piqui, viu? Desde novinho comendo piqui, então... O senhor ainda come bastante coisa que é de comida eu gosto, lá? Eu vou muito em Goiânia, né? Mesmo que minha família toda tá lá. Quando minha mãe estava viva eu ia mais, mas ainda vou. Tenho minhas irmãs, meus irmãos. E quando a gente vai lá, meu irmão é piqui todo dia. Que legal, né? Legal. É piqui, é pamonha, é o feijão tropeiro, é costelada assada. E o negócio... Tá dando até fome, rapaz. É maravilhoso. Tá dando fome, É né? bom mesmo, viu? É muito bom. É isso aí. Mas Vai lá, Michael, agora é a sua. É minha pergunta. Pastora, a minha pergunta é tipo assim... Com esse meio de internet, hoje em dia tudo que a gente faz fica muito mais marcado, né? Tipo assim, por exemplo, o podcast que eu tô fazendo, o meu Instagram que eu tenho, eu sei que tudo isso que eu tô fazendo, querendo ou não, vai refletir no futuro, né? Se eu tô aqui falando uma pá de baboseira, lá no futuro meu filho vai falar, pô pai, você falava uma pá de baboseira, né? Você era mó bobinho, né? Que engraçadinho. E eu busco sempre deixar um legado. E eu queria fazer essa pergunta pro senhor. Qual é o legado que você pretende deixar, não só pros seus filhos, mas pra todos aqueles que vem? Um legado. Eu vou deixar uma das coisas, das características que eu acredito que eu vou deixar, né? Porque há uma diferença entre legado. Você se posicionou muito bem até, porque há uma diferença entre legado e herança, né? O legado ele está mais voltado para a questão da parte de sentimentos, de caráter, de coisas mais nessa área, né? E herança mais voltado para a questão financeira, física, prédio, essas coisas. Eu acredito que um legado que eu vou deixar para os meus filhos, que eles veem e admiram muito hoje, eu acredito que quando eu partir, isso vai ser mais potencializado, é a questão do amor que eu tenho pela obra de Deus. Né? O amor, a disposição de renunciar, de abrir mão de algumas coisas, de sacrificar em favor da obra de Deus, de viver
24 horas para a obra de Deus, sabe? Alguém, de fato, que renunciou muita coisa para viver o ministério, viver a obra de Deus, viver o dia a dia com Deus. E eu deixo esse legado para meus filhos, né? Para todas as pessoas. Alguém lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui, vai lembrar de alguém que amou a obra de Deus a vida inteira, alguém que se doou pela obra de Deus a vida inteira, alguém que se deu pela obra de Deus, né? As pessoas vão associar isso, a minha imagem, a lembrança do pastor Geraldo. Pastor Geraldo viveu o evangelho a vida toda, né? Desde a época que eu tive meu encontro com Jesus, eu tive um encontro muito forte com Deus. Na época que eu tive um encontro com Deus, eu fui radical, eu fui um crente radical. Eu aceitei Jesus eu sempre falo isso, com 4 meses de crente, eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Na minha primeira vez que eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu já li ela 5 vezes. Mas a primeira vez que eu li, eu tinha 4 meses de crente. Então eu aceitei a Cristo, eu tinha calça jeans, eu tinha tênis, eu joguei meu tênis fora, queimei minhas calças jeans, doei minhas camisetas, eu fiquei com uma calça, um sapato e uma camisa de manga comprida. Nossa. Né? Então, é muito radical. Uhum. E dali em diante eu vi os caras pregando, eu falei, eu quero ser pregador. Tanto é que eu me converti com 16 para 17, com 19 eu já estava indo para o seminário. Então, uma vida para Deus. Eu acredito que quando se lembrarem de mim, vai lembrar de uma pessoa que doou a vida para Deus, doou a vida para a obra de Deus. E esse é o maior legado que eu deixo, principalmente meus filhos. Né? Eles têm muita alegria disso. E eu acredito que eles querem viver isso também. Né? Sim. Eles querem viver uma vida inteira para Deus. Só para Deus. Tem coisa melhor. Né? Eu não tenho carteira assinada, eu nunca tive carteira. Minha carteira é assinada no céu. Né? Nossa. Então, eu, aos 17 anos, fui servir a Deus e estou servindo até hoje. Nunca assinei carteira, nunca bati ponto. E a vida inteira para Deus. Né? Servindo a Deus e Deus cuidando de mim. E é difícil, hein? Sim, tem momentos muito difíceis. Eu estava pregando no domingo, eu tive necessidade de muitas coisas. Passei muitas provas, muitas humilhações, muita dor. São 50 anos, né? Então, mas eu vou ser sincero, minha vida é uma vida de vitória, de alegria, porque servir a Deus é algo extraordinário, né? Então esse é o legado que eu deixo, Maicon, uma vida doada na mão de Deus, entregue na mão de Deus. Bem, isso aí não tem coisa melhor, né? Quando você se apaixona por isso. Sei lá, entra aí! O Sandro não quer entrar não, tá com vergonha. Que vergonha. O Sandro veio buscar o pastor, gente. A gente tá segurando o pastor aqui. Vamos daqui a pouco vai vir os irmãos, pô, cadê o pastor Geraldo? Que o pastor, cada pergunta que nós faz pra ele, Sandro, ele dá um sermão. Pastor, o que você acha disso? Ele então, pastor, o que você acha disso? Então abra a Bíblia em Salmos, vamos... Sabe lá em Deuteronômio? Pastor, não perde a oportunidade de pregar. E é bom que alcança as pessoas e vem de uma outra forma os pastores, de uma outra forma os crentes, porque aconteceu muitas coisas que talvez afastaram as pessoas das igrejas por ter visto coisas que não é legal, né, pastor? Então a gente tem que mostrar o que é bom e o que é da cidade e glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer o Maico, Luiz, Deus abençoe vocês, foi um prazer estar aqui. Amém, pastor. Glória, isso aí. Uma salva de palmas, pastor. Uma salva de palmas, isso aí.
É assim É só? tão bom fazer isso. Só uma? A gente, Só, pastor. ó, trollar o pastor. Pois é, não Banco. vale, hein? Ele. Não Se- vale, eu batendo se- palma aqui Se você... é o pastor Vanderlei, cara, ele já ia falar, tá dando mancada comigo aí, né? Só... Pastor Geraldo. Banco. Acho que, Luiz, ó, ainda bem que tomou Tamo Santa junto. Ceia semana Essa passada. da viu? mancada é boa, hein? Aí o pastor Vanderlei, ó. O pastor gostou, hein? Uau, Lei, tá vendo? O pastor Vanderlei vai vir aqui. Vem aqui, Lei. Vai vir aqui. Ele sempre fala, o senhor tava falando, e ele sempre fala que ele sempre quis ser diácono e foi direto pro pastor. O pastor acho que queria trabalhar um dia, deixa eu ir lá bater esse ponto, nunca conseguiu. Direto lá, homem. Falou, vamos Bora, lá. obrigado, Deus abençoe. Amém, pastor. Nossa. Ó, Sensacional. Uau,